Já vimos como construir uma tabela para variáveis estatísticas e como fazer a representação gráfica destas que permita entender melhor as variáveis estatísticas. E nos seguintes vídeos, calcularemos alguns valores numéricos com parâmetros que permitirão resumir uma variável estatística. Então, teremos os parâmetros de centralização, que são os números que indicam os valores centrais das variáveis estatísticas, segundo diferentes interpretações. E por outra parte, teremos os parâmetros de dispersão, que são aqueles parâmetros que medem como estão separados os dados, como dispersos estão os dados. Nós, em primeiro lugar, vamos nos centrar em tabelas estatísticas de dados simples e, posteriormente, iremos para variáveis estatísticas de tabelas com dados agrupados em intervalos, mas quase sempre para dados agrupados em intervalos, como para dados simples, porque, ao calcularmos a marca de classe em um dos intervalos, vamos calcular todo o intervalo como um dado que seja a marca de classe. Mas nesse primeiro vídeo, nós vamos nos centrar em tabelas de dados simples nos parâmetros de centralização, que são a moda, que denotaremos pelas primeiras letras MO. A mediana também denotaremos pelas primeiras letras ME. E, finalmente, a média, que se tivermos a variável estatística x, denotaremos pela letra x barra. Perfeito. Iniciamos com moda, que iremos calcular é o dado ou os dados com maior ou maiores frequências absolutas. E que denotaremos com a frequência absoluta por FI. Simplesmente a moda são valores que aparecem mais vezes. Então, não necessitamos calcular. Vamos ver o exemplo que vamos trabalhar tanto para a moda, como para a mediana, como para a média. A primeira variável estatística que tem, portanto, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5. E outra que tem dados 1, 2, 2, 3, 3, 4. Agora, devemos construir uma tabela simples, porque temos poucos dados. Para a variável estatística que temos aqui, na parte esquerda, 1, 2, 3, 4, 5. E a frequência absoluta de cada um dos dados, que seria de 1, aparece uma vez, 2, duas vezes, 3 aparece 4 vezes, 4 aparece uma vez e 5 aparece uma vez. Portanto, a moda é o que tem maior frequência absoluta. E a maior frequência absoluta é 4. Então, esse dado seria 3. Nesse caso, a moda é 3. E na parte direita, não é necessário fazer a tabela para calcular a moda, pois os de maiores frequências absolutas são 2, que aparece 2 vezes, e 3, que aparece também 2 vezes. Neste caso, teríamos modas, que são 2 e 3. Então, nesse caso, teríamos uma variável estatística com duas modas,
que consideramos a variável estatística bimodal. Vamos ter trimodal, etc, etc. A partir da unimodal. Perfeito. Então, para obtermos a moda, é só contar as variáveis que aparecem mais vezes e teremos a moda ou as modas. Perfeito. Agora teremos a mediana. Segunda medida de centralização. A mediana não é mais que escrever os dados, ordená-los do menor ao maior e escrever tantas vezes como indica suas frequências absolutas. E a mediana é aquele valor que ocupa a parte central de todos os dados. E no caso que estamos estudando, a mediana é a semimoda, dividida entre 2. Em nosso caso, observe que já temos os dados escritos em forma ordenada na parte esquerda e na parte direita também. Fazendo a partilha, temos uma para cá e uma para lá. Uma para cá e outra para lá. Uma para cá e outra para lá. Um para cá e outra para lá. No meio, temos a mediana. A mediana, nesse caso, é o 3. E temos 4 valores no lado esquerdo e 4 valores no lado direito. No outro exemplo, um para cá e outro para lá. Um para cá e outro para lá. Temos então 2 dados no centro. Nesse caso, vamos somar esses 2 dados e dividir por 2. 2 mais 3, 5. Dividido por 2, 2,5. É claro que quando temos um número grande de dados, fazer a partilha dos dados é muito trabalhoso. Então, ao calcular a frequência absoluta acumulada, podemos calcular a mediana. É o que faremos aqui. Escrevemos uma nova coluna com as frequências absolutas acumuladas. Fazendo a soma das frequências absolutas, temos 1 mais 2 mais 4 mais 1 igual a 9. N igual a 9. E as frequências absolutas acumuladas? 1 mais 2, 3. 4 mais 3, 7. 1 mais 7, 8. E 1 mais 8, 9. Então, para calcular a mediana, temos o número de dados dividido por 2, que nesse caso seria 9 dividido por 2, que é 4,5. Então, olhando para a coluna das frequências absolutas acumuladas, se busca o primeiro valor que supera 4,5. E nesse caso, há um valor com frequência absoluta acumulada igual a Fi. Que depois veremos na parte direita. E nesse caso, qual seria o valor que supera 4,5? O primeiro valor que supera 4,5 é o 7. Mas qual o dado correspondente que é a mediana? A média igual a 3. O primeiro valor que supera a metade
dos dados, esse seria a mediana. Mas no caso em que a mediana coincida com o valor médio, esse é um caso especial. Agora nós vamos construir uma tabela. Um, dois, três, 4 são os dados. Temos as frequências absolutas. A frequência absoluta de 1 é 1, de 2 é 2, de 3 é 3, 4 é 1. A soma será 6. Então, nesse caso, teremos o número de dados é 6. E a frequência absoluta acumulada, 1 mais 2, 3, mais 2, 5, mais 5, 6. Um caso fatídico seria em que n dividido por 2 coincida com a frequência absoluta acumulada, coisa que não ocorreu no primeiro caso, porque o valor deu um número decimal e o dado não pode ser um número decimal. Nesse caso, 6 dividido por 2 dá 3. E 3 aqui, então, nesse caso, a mediana é esse dado, cuja frequência absoluta acumulada coincida com n, sobre 2 mais x mais 1 sobre 2. E essa notação é indicada para a mediana ME, é igual a x mais 1 dividido por 2, ou seja, o dado mais o seguinte dividido por 2. E nesse caso seria 2 mais 3 dividido por 2, que dá 5 dividido por 2, que é 2,5. Isso mesmo, já encontramos aqui olhando para os dados antes de construirmos a tabela. Perfeito. Para a mediana, não há nenhum problema quando não há frequência absoluta acumulada igual a n dividido por 2. A mediana passa a ser o primeiro valor que supera esse valor. E no caso em que alguma frequência absoluta acumulada coincida com n sobre 2, a mediana é esse dado mais o seguinte dividido por 2. Creio que está claro isso. Não? Bom, veremos outros casos mais complexos, pelo menos para a mediana. E veremos também algo análogo à mediana, que são os quartis, decis e percentis. Veremos mais adiante. Agora nós vamos ver a última das medidas de centralização, de parâmetro de centralização, que seria a média. A média é o caso que corresponde na física de centro de massa. A expressão análoga que temos para a média. Escrevendo a notação, temos que a média é a soma de todos os dados com suas repetições, ou seja, seria o somatório dos dados com suas frequências absolutas dividido pelo número de dados. E já vimos esse símbolo, somatório. Somatório e não é mais que somar cada xi por fi e o resultado dividido pelo número de dados. E essa é uma forma de calcular a média com parâmetros estatísticos, que é xi por fi dividido por n, como veremos nos nossos exemplos nas tabelas de dados. Vamos então calcular a média, que é nossa última medida de centralização, que vamos ver.
Vamos apagar os outros cálculos para fazer a média. Vamos à média, mas vamos completar essa tabela um pouco mais. Agora, não vamos mais precisar das frequências absolutas acumuladas. Portanto, podemos apagar essas colunas. E no lugar desta, vamos considerar uma nova coluna que XI, FI. E bom, para a medida de dispersão, depois completaremos essas tabelas com mais colunas. Bom, vamos calcular XI por FI em cada fila. Basta multiplicar o quadro do XI pelo quadro do FI, que é só multiplicar 1 por 1 dá 1. 2 por 2, 4. 3 por 4, 12. 4 por 1, 4. E 5 por 1, 5. Com isso, estamos fazendo XI por FI para cada XI. E fazendo a soma de tudo isso, 1 mais 4, 5. 5 mais 12, 17. 17 mais 4, 21. 21 mais 5, 26. E dividimos pelo número de dados. Temos em cima 26 e o número de dados 9. Logo, 26 dividido por 9 dá 2,82. Conferindo. 2,88. Ou arredondando para 2,8 e meio. E essa é a expressão para a média, ou seja, temos a expressão equivalente à do centro de massa para a variável estatística aqui na parte esquerda. E agora, voltando para a tabela na parte direita, então, para calcular a média, nós vamos apresentar essa coluna, acrescentar essa coluna XI e FI. Então, aqui N é 6 e faremos XI, FI. Então, temos 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, 3 por 2, 6, 4 por 1, 4, 1 mais 4, 5, mais 6, 11, mais 4, 15. Então, a média x barra é o somatório de XI, FI dividido pelo número de dados, que é 15. Isso é 15, que dividido pelo número de dados 6, fazendo a divisão, temos 2,5. Da mesma forma que encontramos na outra tabela, 2,8, que é um valor central. Aqui, 2,5 também é um valor central, como vês na simetria, em 1, 2, 2, 1, e a média é 2,5. Bom, assim se calcula
os parâmetros de centralização que são a moda, a mediana e a média. Como disse também, passaremos mais adiante quando teremos uma distribuição com dados agrupados em intervalos, que faremos o mesmo, mas usaremos as marcas de classe. Perfeito!